Boa noite. Açoitando o ar. E eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Paulo, 1 Coríntios 9, 26. Definindo o trabalho intenso que lhe era peculiar na extensão do Evangelho, disse o apóstolo Paulo com inegável acerto: eu, por minha parte, assim corro, não como a incerteza, de tal modo combato, não como a açoitando o ar. Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Possuem planos admiráveis que nunca realizam. Cometam apressados os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço ou do subordinado que lhes presta concurso. Recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Clamam, acusam, projetam, discutem, correm, sonham. Mas, visitados pela crise que afere em cada espírito, os valores que a acumulam em si próprios, diante da vida eterna, vacilam, desencantados nas sombras da incerteza. E, quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos que, em verdade, estiveram na carne combatendo proficuamente, como quem passa na terra, açoitando o ar. Quase que não saiu, mas saiu. Amado Mestre José, gratos somos por mais uma vez aqui reunidos. Continuamos abençoando, nos protegendo, iluminando nossos caminhos, ilumina os pensamentos e as palavras do nosso amigo Igor. Todo conhecimento aqui seja absorvido e colocado em prática diariamente. Assim seja. Assim seja. Jesus, Maria de Nazaré, Joana de Ângeles, no Senhor do Espírito da Mãe. Está muito sortudo. Vamos começar. Boa noite a quem chegou pela primeira vez, seja bem-vindo. Hoje é o estudo do Livro dos Médiuns, assim como toda quarta-feira aqui em Joana de Ângeles, certo? Nós estamos no capítulo 24, tá? E o item 267. Esse capítulo 24, ele fala da identidade dos espíritos. E ele diz: podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos.
tá? Nós já passamos do número 1 ao 6 e vamos dar continuidade com o número 7, que diz: os bons espíritos só dizem o que acham, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta a fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Então, gente, é o seguinte. Muitas pessoas, elas vêm nos procurar. Elas vêm com o pensamento de, nós somos eles são espíritas, ou então, assim, às vezes não é nem a questão do espiritismo em si. Mas se a gente é religioso, se a gente tem um conhecimento independente da religião que se usa, mas a gente tem um estudo, tem algo a mostrar, as pessoas geralmente vêm para a gente e perguntam coisas sobre o espiritismo, sobre religião, sobre espiritualidade em si. E aí o que é que acontece? Muitas vezes a gente, na nossa ignorância, acaba respondendo coisas que a gente às vezes nem sabe. E a gente tem que entender que às vezes o não sei, eu não sei, também é resposta. Então, às vezes é mais fácil e até é melhor a gente dizer assim, eu não sei, do que a gente explicar e passar essa informação para alguém. Porque quando a gente passa, existe aquela soberba, o orgulho e a vaidade, e faz com que a gente, né, responda coisas que a gente não sabe. Ou às vezes a gente até sabe alguma coisa, mas a gente não tem certeza, a gente não tem a convicção, a gente não sabe ao certo se aquilo é algo que a gente possa responder, não é? Então, assim, por exemplo, eu gosto muito de falar assim, relatos do que acontece no dia a dia da gente. Na segunda-feira a gente tem o quê? O trabalho do magnetismo. E esses dias, eu no trabalho do magnetismo, chegou uma pessoa, fiz o trabalho, toda vez que eu olhava para a pessoa fazia carinha de dor. Era carinha de dor. Aí eu parei de olhar para a pessoa diretamente, porque toda vez que eu olhava, ela fazia carinha de dor. Quando eu parava, a dor passava. E aí eu perguntava, tá sentindo alguma coisa? Porque aí a gente fica naquela preocupação, né? De estar passando um fluido errado, de estar, né? Então, quando terminou, essa criatura sentou na maca, olhou para mim e disse, você sentiu? Aí eu disse, minha filha, eu senti o quê? Não, você sentiu a minha energia? Eu disse, realmente senti. Estava um pouco densa, a gente estava um pouco... Mas depois a gente foi trabalhando, foi passando esse fluido, e aí foi melhorando. Mas sentiu que tinha alguém do meu lado e que esse alguém, eu tenho certeza, eu senti, é um parente meu. Eu disse, pronto. Jesus, Maria, José. Aí eu disse, não, minha querida, veja só, eu não senti. Eu estava tão concentrado em trabalhar a sua necessidade que eu não senti outra coisa a não ser realmente o trabalho magnético. Agora imagine se eu dissesse, eu senti. Venha para desobsessão, porque você precisa. Aí tinha. Você falou isso, ela fazia expressão de dor, né? De dor. Eu passei a seguinte experiência. Lá na época que eu era passista de lesão mecanitária, o que eu fiz? Eu tinha o hábito, na hora que terminava o passe, aí eu botava a mão aqui e escorava aqui até só para relaxar. É uma coisa assim, concentrar, né? Nem eu ficava só aqui assim. No dia, isso foi na sexta, no sábado no trabalho, chegou uma senhora que ela vendia pneus de ônibus, caminhão, era uma empresa de ônibus. Quando eu entrei na sala do meu patrão, ela olhou para mim e disse, foi você que fez a palestra ontem. Aí eu só estava no centro, e você aplicou passe em mim. Aí, eu posso falar com você depois? Eu disse, pode, minha sala aqui ao lado. Aí saí, ela estava vendendo pneus para a empresa. Quando ela chegou, ela já entrou perguntando, o que foi que você sentiu? Aí eu, de quem, meu? Uma plateia um público de quase 100 pessoas, né? Eu não gravo, minha memória é péssima. Aí ela fez, não, porque eu vi, quando eu levantei do passo, você botou a mão assim, ó, e fez assim, ó. Desse jeito aí, meu Deus, o que é que ele tá sentindo? O que foi que aconteceu? Não, porque eu franzi o sombreolho e
E assim, ela disse, não, filha, é porque é um hábito meu. Desse dia em diante, eu termino o passo e boto a mão para trás. Ou para frente. É porque geralmente as pessoas querem frequentar o centro espírita e querem respostas imediatas, né? Ou achar que... E assim, e querem ser enganados. Porque tem coisas que é óbvio que não tem respostas, né, naquele momento, Exatamente. mas a pessoa quer a resposta de qualquer jeito. Ela Eu se nunca- quer ser eu enganada. nunca imaginei. E encontra um enganador que queira enganar e se torne isso caótico. Eu nunca imaginei Não é que um verdade? gesto... Se torna Eu caótico. fazia isso aqui, ó. Ficava, terminava o passo... Porque ele eu com esse fazia gesto poderia muito bem, não, eu senti uma pressão, não Só sei o foi quê, isso. e dali já desenvolvia uma longa história, né? Aí ela olhou isso. Aí hoje eu fico, ó. Ou assim, ou assim. Justamente. Terminou o passo, eu passo aqui, dou um tchauzinho, bato nas costas. Eu fico também, eu fico. Se coloca a mão, né, pra trás, não bota, não, que vão dizer quem Ainda tem isso. Por favor. E aí eu fiquei nesse processo. E aí, quando eu fui finalizando o estudo, que eu deixo tudo para a última hora, né? Eu fui finalizando o estudo, eu achei que seria coerente falar isso. Porque ela realmente ficou insistindo. Aí disse, tem a desobsessão. E essa desobsessão a gente vem, e vocês saem, ou seja, bate e roda e... Não, e chega na situação ali que fala, né, que os maus espíritos, eles falam de tudo com segurança, nem se preocupar com a verdade. Isso, Que era o que naquele momento ela queria. Que ela Talvez queria. você não quisesse, entendeu? né? E era justamente o que eu queria. Eu disse, venha dia de quarta-feira para você ver o estudo. Porque na hora eu disse assim, não, mas a gente tem a desobsessão. Aí o estudo do livro dos médiuns é na quarta-feira. Porque quando você fala desobsessão, vem aquela história da desobsessão que a gente... Que as pessoas Que as acham... pessoas têm em mente. E que é unilateral na cabeça das Isso. pessoas. Isso. A desobsessão. Boa noite. Boa noite. A desobsessão. O dia foi. Hoje o dia foi. Corrido. Pendura você. A desobsessão, que o pessoal imagina, é ser sempre unilateral, né? Isso. Tira o obsessor de mim. Aí eu digo, gente, olha, ele só tá com você porque você tem vínculo. Deu permissão, É, ou tem algum vínculo, né? Enfim, isso que você está colocando, eu não lembro agora qual capítulo dos médios que a mulher, um médio vidente, e ele diz assim, veja um espírito ao seu lado. Ela fez, é meu pai. Eu disse, não, é uma senhora, aí descreve aquela roupa do século XVIII, né? Tem isso no cabelo, não sei o que, tem não sei o que, tá. Ela disse, não, peraí, você está descrevendo a minha avó. Era mais fácil ele dizer, é verdade, é seu pai. Eu disse, não, é E minha não avó. tem o trabalho disso, De né? dizer. Já outro, esse é engraçado porque o cidadão disse até, esse médico é enganador. Ele disse que ele chegou com o papai, seu pai era fazendeiro? Eu disse, não, meu pai nunca saiu nem da cidade, de Londres. É que eu estou vendo um cidadão que eu acho que é seu pai com um pato na mão. Eu até citei esse caso aqui. Só que a palavra pato em inglês é duck. Mas tem outro termo, que eu não lembro qual é, que era o sobrenome do cara. O cara nem associava. Aí ele disse, oxe, esse cara está inventando história. Meu pai nunca foi fazendeiro. Isso se repetiu várias vezes, né? Só que o espírito apareceu com esse bendito pato na mão, apontava para o filho e ria. Muita gente vai perguntar assim, por que ele não chegou logo e disse, eu sou o pai dele? Não, ele fazia questão, que ele queria que ele fizesse a identificação. Esse meu amigo, eu estou vendo esse senhor, que é seu pai, com um pato na mão. Meu pai nunca nem teve pato, meu amigo. Aí se ele está dizendo outra coisa, você deveria entender o que ele está fazendo. Aí quando ele se liga, no nome lá da palavra pato, que tem outra expressão, entendeu? Entendi. E aí é que ele dá o estalo, sim, porque meu pai se chamava assim, tá. Veja que o espírito fez o trabalho todinho durante vários dias, Para poder... ao olhar para o médio, ria, mostrava o pato. Para ele Aí poder... é feita a piada, tem uma piada que é assim, você vai assistir o filme. Eu lembro que essa coisa estava no gibi, nos quadrinhos. Aí você está no cinema, como é o nome do filme? Está um cara assando um sino, um sino, é um sino lá sendo assado. Aí o cara pergunta pro outro, como é o nome do filme? O Assassino. Mas é um filme culinário ou policial? Quem escuta, né? Então tem coisas que... Por que o espírito não disse logo? Diga ele que eu sou o pai dele, meu sobrenome que ele chamava era assim, como um apelido. A busca pela informação, Ele fez pelo questão conhecimento, Ele e a atenção. identificasse. E o cara sem querer identificar. Não, gente, meu pai nunca teve fazenda. Esse cara é um médio enganador, tá vendo coisa. Até
quando ele disse, você deveria entender. Aí quando ele matou a charada. Né? Isso mesmo. E assim, e é justamente essa preocupação, né? Ou seja, o livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, ele não diz o seguinte, o livro dos Espíritos, ele tem 1000 e poucas, 1018. 1018, 19, 18. É porque é 1019, mas assim, na edição do ID, ele seguiu a ordem de Kardec, ele pulou da 1010 para 1012, Ah, a tá. numeração. Então, 1000 e poucas, É 1018... 1019 por conta disso, né? Aí Isso. a FEB coloca 1019, o ID bota 1018. Dá mais do que isso, porque tem A, B, C e D, né? Mas em regra é 1019. Aí vamos botar 1000 e poucas perguntas e respostas. Então, quando a gente tem alguma dúvida, o que é que a gente faz? Pega o livro dos Espíritos, vai na pergunta, olha a resposta, não entendeu? Tem um irmãozinho Google que pode dar uma resposta, porque a gente tem o Kardecpedia, tem... O Kardecpedia é muito... Não é? Tem o Kardecpedia, tem várias aí, tem que a gente pode pesquisar, ou vir no dirigente da casa, vir no dirigente do estudo, que já tem uma certa bagagem de conhecimento, e perguntar sobre aquilo, tirar suas dúvidas e saber o que realmente pode ser feito, né? E aí eu acho que é até melhor, porque é aquela história que eu vou repetir novamente. Um não também é resposta, um não sei também é resposta. Então fica justamente para a gente poder entender. Uma pessoa uma vez me cobrou, isso há muitos anos, né, em outra instituição, que ela perguntou lá um negócio, eu disse, não sei não. Mas era para você saber isso. Oi? Eu não Assim? sou Wikipédia. Eu não sou enciclopédia. Assim, é porque não dá. E outra coisa aí, não dá pra gente memorizar tudo. Isso, Você falou, livro dos Espíritos tem 1019 questões. Dá muito mais. muito mais. Porque tem questão A, B, C, né? Isso. Aí você vai 1010 A, 1010 B. Você vai olhar, dá mais de 1100. Você vai lembrar de todas elas. E aí, aí eu puxo mais assim, o desencarnado ele vem, e aí ele solta aquela pergunta, né? Solta aquela parte que... A pergunta, ou então ele fala algo. E aí a gente para e diz assim, de onde você veio com isso? De onde vem isso, né? Porque a gente sempre tem que estar desconfiando, sempre tem que estar vigiando, porque sempre eles são mais sábios, eles têm mais conhecimento que a gente, eles conseguem driblar a gente nisso. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, ele fala que haverá falsos cristos e falsos profetas, não creis em todos os espíritos. E João, ele fala que, meus bem-amados, não creis em todos os espíritos, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aí eu volto... no Evangelho, né? Justamente. Veja, há quanto tempo isso é tão presente na nossa vida. Veja, está no Evangelho. E está muito presente na nossa vida hoje. E sempre vai estar. E hoje mais do que nunca, porque a gente tem, eu digo assim, a gente vive um momento apocalíptico. A gente tem, o que é isso? A gente tem a arma nas nossas mãos. Né? A gente tem um celular, o quer dizer, tem o quê? Uma luzinha aqui, que transmite. O que é que transmite a luzinha? Então a gente tem isso na palma da nossa mão, que a gente pode fazer tanto para o bem como para o mal. Tanto conhecimento que vem para a gente, e a gente precisa realmente ver se isso é verdade, a famosa hashtag fake news, que a gente precisa sempre estar ali olhando, informação por informação. Então imagine a gente pegar hoje o que a gente tinha antigamente. A gente antes ia para uma biblioteca. Exato. Até o ano de 2000, a gente tinha uma biblioteca no parque, onde a gente poderia ir lá pesquisar. A gente tinha biblioteca dentro da escola. E hoje, quando a gente vai, eu tenho um monte de livro para doar. Um monte. E o povo, para quê? Não, eu quero. Não, eu quero. E tem. Qual é o nome agora? Eu esqueci o nome. Que é digital. É o livro digital, né? O livro Kindle. digital. Aí sim. Né? O tão famoso Kindle. Eu tenho o Kindle também. Kindle. Eu tenho também o Parei Kindle. de seguir uma página no perfil, né, no Instagram, desde aquele dia que Pedro Compartilhou, né? que eu disse, Pedro, essa informação está errada aí, e Pedro disse, já foi em outro grupo que a gente participa, acho que é do Magnificadores, alguém compartilhou aquilo ali. Foi. Assim, não coincidiu de eu saber aquele texto. Sim. Olha, primeiro, não é desse autor, não é esse o texto,
E não é desse livro, é 3 coisas diferentes. Aí eu fui na página que tinha sido compartilhada. Né? O texto dizia que era de Emmanuel, não era, que o livro era o Consolador, não era, e não era aquela, a pergunta não era aquela. Aí eu fui olhar, eu mandei uma mensagem lá naquela postagem. Por gentileza, qual a referência dessa informação, dessa postagem? Ninguém respondeu. Aí eu parei de seguir, porque eu vi várias postagens que hoje está pipoca. Você falou do celular. Então, assim, Facebook talvez nem tanto, né? Porque está bombando mais o Instagram, né? Muita postagem assim, assinado Chico Xavier, Allan Kardec, e Chico escreveu mais de 400 livros. Não dá para dizer que todas não são dele, mas tem textos que nitidamente você vê que não é Chico. A forma de Chico era daquele português, como dizia minha mãe, de antigamente. Português bem Isso. entendido. Isso. Ele era daquele português, não é aquele negócio de tá ligado, velho. É, Não. isso. Então você pega um bem texto. coerente. Você pega um texto, eu vou usar uma expressão não no sentido pejorativo, mas de certa forma vulgar, né? Porque a gente às vezes fala uma linguagem vulgar Isso. mesmo. O vício de linguagem. No dia do... Veja só, um vício de linguagem que nós nordestinos temos, o mesmo. A gente não fala mesmo, a gente fala mesmo assim. A mesma A assim. gente junta tudo. Isso. Junto com os dialetos. Que juntam Exatamente. vários Então, costumes, eu parei de seguir embola porque tudo. várias postagens, eu comecei a ler as postagens e, rapaz, agora, é uma página com mais de não sei quantos mil seguidores, que muitos, pronto, aí essa pessoa mandou para mim, eu até acho que eu postei no grupo da gente, que era o seguinte: dia 13 de setembro, a grande profecia de Chico Xavier e Allan Kardec para o dia 13 de setembro. Eu cheguei a me arrepiei, porque primeiro, Kardec não fez profecia. Segundo, Chico também não. Não tem profecia de Chico Xavier em lugar nenhum. Aí eu fui e perguntei a ele, fulano, eu disse a ele, fulano, isso aí é falso. Nem Chico, nem Kardec. Aí ele fez, Cláudio, eu realmente não conheço, me passaram, eu passei para você. Ele não passou. Mas veja, você entra no canal, naquela postagem no YouTube, todo um negócio assim bem elaborado. Bem elaborado. A grande profecia Isso. de Chico Xavier e Allan Kardec. O que vai acontecer? É a busca tem um nomezinho técnico, né? Que você chama a atenção para você abrir no Para poder abrir. Mesmo que você não veja o vídeo todo, mas você já abriu. Mas já abriu, já é um ponto. Aí, para quem não conhece Espiritismo, como muita gente já chegou para mim, né? Pronto, na eleição anterior, espalharam uma postagem, uma pessoa mandou para mim, Cláudio, isso é verdade? Isso não, pode apagar e não compartilhar. Que era sobre eleições. E Chico Xavier tinha previsto as eleições e que tinha a ver com apocalipse. Eu disse, pode apagar isso. E a gente vê muito assim, o falso profeta em tudo. É. Né? E seja em qualquer religião, em qualquer meio. Meio. Porque assim, a gente vê pessoas pregando e matando o esposo. A gente vê pessoas pregando e praticando pedofilia. Então vocês imaginem. Então vejam o falso profeta em tudo. Né? É na informação, é no trabalho, é no jeito em tudo. Então isso, vejam, uma mensagem que veio do Evangelho, né? E continua dizendo, os fenômenos espíritas, longe de abandonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz diz, golpe mortal desferem neles. Não pensais ao espírito prodígio, nem milagres, porquanto eles formalmente declara que não os opera. Máximo isso aí. Do mesmo modo que a física, a química, a astrologia, a geologia, a astronomia e a geologia revelam as leis do mundo material. Ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras das ciências, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda estava no domínio do maravilhoso. Eu acho o máximo esse trecho aí, quando ele diz, não peçais ao Espiritismo, né, prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara, toda reunião devia ter um aviso assim. E você imagina, um médio ostensivo, ele faz o quê? Ele consegue ver o ostensivo, ele consegue ver, ele consegue falar, ele consegue ouvir, ele consegue tudo. Já imaginou se o médio ostensivo chegasse no concurso público e dissesse, irmão, vai lá.
Irmão, faz meu trabalho, me ajuda. Oi, tá vendo assim? Imagine, Chico Xavier não passou por isso, né? O pai de Chico perguntou a ele: "Ó, meu filho, você vê tanta coisa, tanta revelação." Era loteria, né? Que era você comprava o bilhete. Na loto, né? na loto. Aí ele fez: "Por que que os espíritos não dizem a você qual o bilhete premiado para a gente ficar rico?" Aí Chico: "Ô papai, não é assim não." Não é Chico, desse mas jeito, você né? se dedicando, a gente E nessa... talvez até um dia dissesse, mas o que tu ia fazer disso? É engraçado que ele ficava Né? bravo com o pai, com o Porque Chico. às vezes são experimentos, o que a gente ia fazer dessa riqueza? Chico Xavier narra um caso disso aí, de um cidadão que ele dentro do É. centro espírita, ele jurava, de pé junto, que no dia que ficasse rico, o centro espírita não ia ter mais problema financeiro, né? E o pessoal, oh, fulano é tão delicado. Um belo dia ele ganhou. No outro dia ele sumiu do centro. Nunca mais. Vai poder para saber quem é esse. Aí vocês imaginem justamente isso. Um médium que é ostensivo, que consegue tudo isso. Imagine eles chegarem e dizer, irmão, vai ali, vê quantos A's, vê quantos B, vê aí quem botar mais, tu me avisa que eu anoto aqui. Então vocês imaginam. Velho, Igor, vai lá ver o gabarito. Vai ver o gabarito pra mim. Vê o gabarito, né? Vê o gabarito, porque se eu tiver ponto eletrônico, eu vou preso. Mas, meu amor, só eu estou lhe vendo. Então vá lá, veja o ponto, veja o gabarito e traga pra mim. Só em pensamento. Eu né? ri com um grupo de humor que ele fez exatamente isso aí, né? Ele disse que o cara não estudou, chegou na hora da prova e começou, meu Deus, é direito penal, meu Deus do céu, me ajude, meu Deus. Quem aparece ao lado dele? Deus. Aí disse, meu filho, diga, Deus, você vê isso? Sim, você me chamou. Diga, o que é isso? Essa prova de direito penal aqui, aí ele olhou e disse, meu filho, no meu tempo não tinha esse negócio de direito penal, não. Se você não estudou, eu também não sei. Não sei nada. No meu tempo não tinha isso, então... Porque, assim, é o que a gente fala, né? O espiritismo, ele pega o quê? Filosofia, né? Ciência e religião. Então, faz essa mistura todinha e joga pra gente. A revista de Espírita de 1859 é preciso desconfiar dos nomes bizarros e ridículos que tomam certos espíritos desejosos de impor-se. Credulidade seria supremo absurdo levar a sério esses nomes. Jesus da Silva, Maria de Magdala. Ou seja, a gente vai ter o quê? Jesus, Maria, Deus, né? E a gente, quando vê na prática, às vezes a gente tem que entender dois lados. Por exemplo, às vezes a gente está numa prática mediúnica e a pessoa diz assim, nossa, Deus falou comigo agora. Uma metáfora? Uma metáfora, ou você realmente acredita que Deus, né, viria... Porque assim, meu amor, veja só. Se um espírito, um mentor, um espírito superior, né, a espiritualidade superior chegou e fez com que você sentisse o que você sentiu, avalie Deus. Né? Será que você teria condições de suportar tamanha felicidade, tamanho êxtase na sua vida? Então, assim, quando a gente fala, Deus falou comigo, nossa, que sensação maravilhosa, porque agora realmente Deus falou comigo, eu vi Deus, porque assim, eu acho que é para descrever o tamanho uma metáfora, para descrever o tamanho da sensação, que você foi uma sensação tão boa, tão gostosa, tão maravilhosa, única, que você descreve como Deus, porque a gente diz Deus. Ô Igor, Joana de Anjos, quando ela... É muito engraçado que o Divaldo cobrou o nome dela. Eles lá nos anos 70 ou 60. Isso. Todo mundo dizia assim, qual é seu guia? Ah, meu guia é fulano de tal. E o teu? Quem é o seu Divaldo? Ele... Não sei. Aí ele cobrou de Joana e Joana disse, não, seu guia é Jesus. Ele disse, mas Jesus é guia de todos, não é? Isso. Aí ela foi, para você eu sou um espírito amigo, mas não tem um nome. Até que ela disse, tá bom, meu nome é Joana. Ele disse, opa, Joana, nome latino, se animou. Passou um tempo e ela, mas Joana o quê? Muito tempo depois foi quando ela veio dizer que era Joana de Ângeles. E aí começou, muito tempo depois, a revelar. Tinha sido Joana de Cusa. Isso. Clara de Assis.
Joana Angélica. Não é porque você não disse logo, porque você ia ficar muito deslumbrado. E precisava. Sua primeira revelação, eu sou Joana de Ângeles, fui discípula de Jesus. É mentira. Depois Ele dizer logo. Depois eu fui a Clara de Assis, que é a companheira de Francisco. Fui Sora Ronineiro da Cruz, lá no México. Fui Sora... Ia deslumbrar, meu querido. Ia deslumbrar. Pois é. Kardec... Não, muito fácil. Entendeu? A vaidade, ia se achar um E espírito eu perfeito. vejo muitos relatos, que eu gosto muito, eu acho que enriquece muito quando a gente vai falar sobre algo, falar sobre relatos. E pelos relatos que eu já vi esse Divaldo também, e outros relatos de mentores, que quando chegam para se apresentar para um médium, ele diz, calma, você vai saber na hora o momento certo meu nome. Né? E tem gente que bota Baltazar, outro bota Mariazinha, outro bota José, e aí eles vão apelidando até saber realmente o nome, porque aí para poder até a comunicação ficar boa. Você acredita, antes da pandemia, uma vez na época da desobsessão, um companheiro chegou e que trabalhava aqui, quando estava em Recife, pela outra casa, e disse, Cláudio, quem é o mentor? Aí eu falei, Joana de Ângeles. Não, o mentor da reunião. Da reunião daqui, desobsessivo, é o nosso mentor da reunião. Mas o nome dele, não sei. Não é porque um pessoal lá do grupo que eu trabalho disse que a gente tinha que saber. Tinha onde, cara pálida? Não, porque a gente se dirigir ao mentor da reunião. Não interessa quem é. Tem um mentor na reunião. Tem um cara que é o chefe da reunião, já sabe, né? Um chefe da reunião, no plano espiritual. Isso. Então, para que eu preciso saber o nome dele? Não para se dirigir a ele. Mentor da reunião. Você chamar Ao nosso mentor. ao nosso mentor. Ao Aí nosso você mentor. agora falando aí, não, vamos chamar de Chiquinho, de Zé, de Maria, não interessa. Se ficar mais fácil para você, você A fale. preocupação do pessoal era que tinha que saber o nome do mentor da reunião Para dos ver seus obsessivos. holofotes. Aí eu disse, mas Ali é esse mentor. pronto. E que né? geralmente Zezinho, o nome do Zezinho? É, Zezinho. É um cara desse tamanho que viveu na Terra, desconhecido. Ah, mas o meu foi Santo Inácio de Loyola. eu dizia o meu foi Mestre dos Magos. Né? O meu foi Mestre dos Magos. Some, desaparece, ninguém sabe. Só me diz. É incrível, porque assim, quando a gente olha, ele tá ali. Quando a gente vira que olha de novo, ele sumiu. Então, Mas dá para entender a preocupação, assim, desnecessária. desnecessária. Porque é a informação para poder passar, para poder ter aquele público, para poder dizer assim, Não. né? Que tem. Então, Se um dia ele quiser se revelar. Mas é muito assim. Teve uma vez que eu fui abordada na frente. Aí a moça olhou pra mim assim. Olha, espírito. Tá vendo algum espírito aqui perto de mim? Eu disse, tô. Aí ela disse, quem? Eu disse, o seu. né? O seu. Ô, maldade, meu Deus. Eu disse, Que é importante se sentir sentado ali e explorar em proveito e propósito os fenômenos, dizendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já tem se dito, tais fenômenos por si só nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade da luz têm interesse em combatê-las, mas a verdade é como o sol se dissipa os mais diversos nevoeiros. Então, assim, independente, ele pode tentar por algum tempo, como o nosso Jesus da Silva, mas ele não vai ser eterno. E assim, em algum momento, ele vai passar uma informação chucra, uma informação que às vezes faz assim, gente, como? Que Deslizes que não deslizes, seu nome, né? né? Que tem, que não... Mas o pessoal insiste, Igor, às vezes ver esse deslize, lógico, a gente vai analisar, foi uma falha de filtragem do médium, como a gente já teve aqui, Isso. caso que o próprio espírito chegou e corrigiu, disse, eu disse isso, o médico, eu passei isso, o médico disse isso, então tá errado. Quando ele corrigiu a frase, teve sentido, né?
Mas, como hoje, mais uma vez, pegando seu gancho aí do celular, que hoje a internet é terra de ninguém, então, se eu quiser postar que na minha casa, na minha reunião, ou eu recebo comunicação de Jesus Cristo, eu vou postar e acabou. Vai bombar. Vai Isso. bombar, né? Então, assim, não estou dizendo quando desencarna um famoso, pelo amor de Deus. Quando Irmã Dulce desencarnou, quando Madre Teresa desencarnou, olha, o que tinha de comunicação em centro espírita. Teve uma reunião aqui, uma palestra aqui de um médium de Recife, médium palestrante, que no final ele deu uma psicofonia. E a voz dele ficou um pouco como se fosse rouca. A pessoa que estava do meu lado já virou-se para mim e fez assim, é Chico, né? Aí eu fiz isso. Oi? Quem? Não é Chico Xavier? De onde você tirou isso? Que é a voz muito parecida com a de Chico. Meu chefe também tem a voz parecida comigo, nem por isso eu sou juiz. Pois é. Tinha, né? Que era outro. Então, assim, ela já foi. Então, essa pessoa é que vai sair dizendo assim, Chico Xavier se comunicou no ano de ano. E a gente vê muito. Se você pesquisar, você vê muito. Porque a gente vê o quê? Cazuza, Cássia L, Isso. Elis Regina. Gente, eu digo, minha gente, o povo é... Deixando claro que não é impossível. Não é impossível. Mas, é assim, é um negócio meio que, como é que chama? Exagerado, né? É o Exagerado. jogo como se assim, lá eles não tivessem também suas regras e leis, né? Isso. Eles tivessem à vontade para qualquer centro. Não, hoje eu vou ali. Não, hoje eu vou lá E tem no todo Sudeste. um Não, hoje eu vou lá no processo. Rio Grande do Sul. E assim, E tem todo um processo Sim. para poder. Para poder, né? O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, que foi o que a gente já vinha falando, e dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade e tornam nomes venerados para sob as máscaras de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias antes que se conhecessem as relações mediúnicas. Eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se não apresentando como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. Então, assim, vejam, E homem é de acreditar, né? e ainda acredita. Se você tiver condições de receber Deus, Jesus e Maria, pode desencarnar e ir para o nosso lado direto. pode ir direto. Lá não. Nosso lá não. Não. Bem mais acima. Você vai bem mais acima. Gente, se você pegar o Brejo da Vida Eterna, que até ele citou na palestra. Nem. É? Não tem matéria para isso. O Brejo da Vida Eterna, o Asclepios, que ele vem de outro plano. Eu achei interessante porque ele não falou lá. Quando ele vem na forma de uma estrela. Os espíritos fornecem um fluido para ele ficar materializado da cintura para cima. E, assim, toda a resposta, o pessoal vai fazer perguntas. Asclepios, blá, 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 blá. Ele abre um pergaminho, pá, um trecho do Evangelho de Jesus. Aí outro, uma pergunta, ele, pá, só trecho do Evangelho. Aí fica aquele ato. É porque o pessoal esperava o quê? Meu filho, veja bem. Não, pá. Aí quando tem uma hora que ele... E é assim, 5 minutinhos ali. Quando terminou, ele foi embora. E André Luiz perguntou assim, veja a pergunta de André Luiz. Está no de Obreiros da Vida Eterna. Esse é o mais alto grau de evolução dos espíritos. Por que André Luiz ficou assim? Pô, ele chegou numa forma de estrela, iluminou tudo, foi construído um jardim para ele. Ele ficou lá, falou assim e foi embora. Aí o mentor disse, não, André, esse espírito aí, toda essa grandiosidade, é um espírito da Terra. Só num nível de evolução tão alto que ele não precisa reencarnar na Terra. Só se ele quiser, no intervalo de uma existência para outra de 800 anos. E a encarnação dele, se ele quiser, é dessas assim que o Chico Xavier da vida. Só que ele ainda tem que andar muito.
Aí eu fico, meu Deus do céu. Imagina o quanto Quantos encarnados? precisa ter para poder chegar, né? Ele é o espírito da terra, minha gente. Só que não tem mais vínculo, assim, obrigações, como é que se diz? Ele não tem expiação nenhuma pra gente. Ele reencarna se quiser, Olha, eu vou ajudar lá. Para fazer algo, né? Trazer. E assim, se destacar. Meu Deus do céu. Número 8 diz: reconhece-se ainda os espíritos levianos pela felicidade com que predizem o futuro Olha aí. e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse conhecimento possa ser útil, mas jamais precisam datas. Olha. Toda previsão de qualquer acontecimento para uma época fixa é indício de mistificação. Tá vendo? Ou seja, Comentou? espírito nenhum chega para tocar o terror na Terra. Espírito nenhum chega para tocar o terror. Ele chega para falar algo e deixar com que você estude, que você procure os bons, né? Porque aí quando ele chega para tocar o terror, a gente já sabe que não é, né? O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Ele profetiza, já diz, ou então ele já diz logo. E o que é que acontece, gente? Eu escrevo meu futuro. Né? A minha conduta hoje Exatamente, você matou a charada. faz o que eu sou no futuro. Serei lá. Então, assim, hoje eu bebo todo santo dia. O que é que eu vou ter no futuro? Uma cirrose. Eu como muito doce, Eu sabia que ele ia diabetes. dizer isso. Eu como muito sal, uma Eu sabia que ele ia hipertensão. falar do doce. Não é verdade? Então, assim, a minha conduta hoje é o que eu vou ser no futuro, o que vai me levar para o futuro. Não é verdade? Então, assim, por exemplo, Jesus. Vamos para Jesus. 1 ou 2 dias, alguns dias antes do fato, o que foi que ele fez? Ele disse: vai acontecer isso comigo, né? Eu vou ser sacrificado, vai acontecer isso comigo. E o que foi que Jesus fez? A gente tem que para refletir um pouco. Ele fez fez uma premonição? Não. Naquela época, a gente já tinha noção do que ia acontecer. É como hoje, a gente tem noção. Se a gente vê 2 crianças no precipício, o nosso bom senso vai dizer o quê? Cuidado, você vai cair. Por quê? É espaço e local. Então, se a gente vê elas brincando ali, a gente já vai dizer o quê? Ela vai cair? Cuidado, você vai cair. Então, a gente já tem o quê? Precisa ser Nostradamus para poder dizer que vai acontecer? Não preciso. Pode acontecer. Pode acontecer como não pode. Não é verdade? Mas ela ficou com muita beirinha do aviso, né? Justamente. Então, Jesus, o que é que ele fez? Ele falou algo que ele já sabia que ia acontecer. Ele já sabia, ele tinha certeza do que ia acontecer. Por quê? Porque naquela época, o que eles prezavam? Um guerreiro que gostava de sangue, que não mudou muito não, mas que era um guerreiro que gostava de sangue, um guerreiro que matava, que jorrava sangue, e hoje a gente vê isso o quê? No MMA. Vamos assistir MMA? Pra gente ver, é gente quebrando braço, é gente quebrando cara, é sangue espirrando, a gente sai todo quebrado dali e a gente tá o quê? Assistindo. Eu ainda conheço gente que assiste. Eu conheço gente que assiste. Antigamente, eu dizia assim, gente, quando eu estava no outro centro, eu dizia assim, gente, tem gente que ainda assiste, almoça assistindo Cardinô. Pra quem não sabe, Cardinô... Eu lembro. Eu em Recife. Gente, era só desgraça e morte. Você via o povo morto, aí eles botavam aqueles quadros animal, você via sangue, você via o povo morto. E você ali comendo, mas rapaz... Era Era a roda policial com a Luizinho Alves. Isso, a gente tá Pois é. almoçando, tomando café. Fulano levou 3 facadas, É. Beltrano levou 3 Aí, tiros. Café da manhã... Aí eu disse, gente, desligue isso, pelo amor de Deus. Pois é, então vocês imaginem Jesus
o que ele fez? Ele fez o quê? Usou a razão. Poxa, daqui uns dias, ou daqui amanhã, ou depois, vai acontecer isso comigo. Por quê? Porque eles querem um guerreiro, não um Messias. Não alguém que queira Né? como ele. Tá entendendo? Ele não... A própria traição de Judas já era iminente, né? Isso. Ele sabia que ele ia fazer isso porque existia um interesse político de Judas. Justamente. Muita gente fala, Judas traiu Jesus por causa de 30 moedas. Não, Judas traiu Jesus porque ele tinha um interesse na cabeça de Judas. Quando Jesus fosse preso, ia ter uma revolta. Até Humberto de Campos fala sobre isso. Né? Que Judas imaginou que Jesus vai se revoltar, os anjos vão chegar e vai ter aquela guerra, a gente vai assumir, eu vou assumir a liderança. E não aconteceu. E aí foi dando aquele desespero. É quando ele entrega, joga as moedas e agora o que é que eu faço? Deu tudo errado, meu irmão. Isso. Então é justamente isso. É a gente hoje trabalhar, fazer o hoje, para amanhã a gente poder colher mais na frente esse... Mas foi muito mais seu reforço aí dessa questão de que os espíritos não fixam datas. Até porque Não fixam. tempo é relativo. Isso. Tempo é relativo. O ano ia acabar em 2000, o fim do mundo. É. A gente já está em 2000 e... Não, ó, ia 24. Ia acabar em 666. Aí acharam um pouco, agora vai para 2050. Não, mas... Eu vou estar, meu Deus do céu. Que era o número da besta. Aí não acabou. Aí disseram, não, vai ser em 999, que é 666 invertido. Não foi. Aí foi 1666. Aí teve o grande incêndio de Londres, teve a peste bubônica. Aí o mundo um terço da humanidade morreu. Né? Um terço da humanidade morreu. O mundo não acabou. Aí foi 1676, aí veio 1999 a 2000. Isso. Aí depois bombou no mundo, no Brasil. Me perdoe, mas eu digo sempre isso, a famigerada data limite, porque 2012 Chico Xavier teria dito que era a data limite. Gente, Chico Xavier não disse isso. Mas está no Pinga Fogo, se eu assisti o Pinga Fogo, eu li o Pinga Fogo. É exato isso que você está falando aí, foi exatamente o que Chico disse. Chico disse assim, se a gente não tiver cuidado, em 50 anos, a gente se acaba. Isso. E nós estivemos em 1900 acho que foi em 60, na crise dos mísseis de Cuba. Estivemos a ponto de ter a Terceira Guerra. Aí o pessoal pegou isso, não, mas Chico Xavier disse que sim, 50 anos, então é o fim do mundo. E aí? E aí vem o fim do mundo com a pandemia, vem fim de mundo com outras coisas e outras coisas que a gente não vai, né? E aí dando continuidade ao item 8, aliás, ao número 8 do item 267, deve-se igualmente desconfiar daqueles que se apresentam com muita facilidade com nomes extremamente venerados e não aceitar as suas palavras, senão as maiores reservas. Nesses casos, principalmente, é indispensável um severo controle, porque, em geral, é uma máscara que adotam para nos fazer acreditar em supostas relações íntimas com espíritos de grande elevação. Por este meio, lisonjeiam a vaidade que exploram a fim de induzir com frequência as atitudes lamentáveis ou ridículas. Eu acho que não vai dar tempo, senão eu vou passar isso aqui, mas aí é falando também, tá, dos bons espíritos e maus espíritos, é só uma continuidade. E aí o número 9 do item 267 do capítulo 24, ele diz, os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Tem um estilo conciso, sem exclusão da poesia das ideias e das expressões, claro, inteligível a todos, sem demandar esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra que é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores ou falsos sábios escutam sob o empolamento ou a ênfase, o vazio de seus pensamentos, usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura, a força de quererem que pareçam profundas. Né? Então, assim, prolixo. Eu fui pesquisar. E aí, vejam só. É o seguinte, tem pessoas que isso é para pessoas encarnadas e os desencarnados, né? E o encarnado, geralmente, eu digo assim, entendi, que é para poder a gente encerrar o assunto. Quer encerrar o assunto, diga, entendi.
Pronto, aí a pessoa nem vai adentro, entendi. Ah, entendi. Chega, entendi. Entendi. Pronto. Então, o que é que acontece? Uma pessoa prolixa, ela fala, e no final não diz nada. Ela fala, a gente pergunta, ela vai. A gente faz uma pergunta, ela vai em Marte, passa por Saturno, vem por Urano e desce na Terra. E a gente olha. As perguntas que tem, né? E a A gente pessoa olha. não sabe o que perguntar, ela fala de tudo, menos do assunto. Aí olha, quando você termina. Quando ela termina, eu faço entendi. Aí olho para a pessoa que estiver do meu lado, vamos, eu entendi. Mas eu saio sem saber de nada. Eu fico, entendeu? Então, assim, gente, quero agradecer a vocês. Boa noite, tá? Espero ter passado um pouco da informação, tá? Muito obrigado. Eu gostei do entendi, viu? Eu entendi ao ponto final de uma Já conversa. sabe, agora, quando o Igor disser, quando a gente estiver conversando, Entendi, é o ponto final. E a gente continua, né? Sou eu. Não, é Pedro. Você vai fazer. Aí depois sou eu. A gente nessa sequência. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Ficar do horário. Agradecer a Jesus pela oportunidade do trabalho da noite. Que abençoe nossos companheiros que não puderam estar presentes, e especialmente o nosso amigo Pedro. Raramente adoece, né? Hoje é um pouco adoentado. Abençoe a nossa casa e nos permita uma segunda parte do trabalho em harmonia espiritual da gente. Que assim seja. Assim seja. Mas esse negócio aí do... Se ligar pra mim na hora da reunião, O meu faz assim, então não desligo não, eu baixo o volume, pronto. Ele nem toca nem vira, né? Agora se alguém ligar, alguma coisa, né? Fica gravado, aí quando terminar eu retorno. Entendeu? o povo tudo ligando pra mim, eu na reunião. Eu já falei quando... Oxi. Eu lembro que eu fui assistir muito filme ali no Cinema Jardim. Eu fui com o painho. Sei. O painho, quando chegou aqui, Guilherme, tinha 7 cinemas em Garanhuns. E eles faziam turnês. Não, muitos anos. Ele disse que tinha, sabe o quê? Por exemplo, você tinha assim, um filme que passava um pedacinho hoje, passava um pedaço. Feito uma novela. Feito uma novela. Sei. E era 7 cinemas. Pai era solteiro, o dinheiro que ele ganhava do salário era pra ir pro cinema. Eita. Ah, solteiro, pô. Aí ele ia E era pro caro no caso, né? Aí ele... Não, Era assim, caro uma sessão. não é... E assim, aí depois, quando eu cresci, nasci, fiquei na certa idade, a gente ia. Ele juntava o dinheirinho e a gente ia pro cinema. Vai pegar tua menina, não? Não, ela hoje não foi não. Tem ela hoje não. Aí, como é que se diz? A gente ia assistir, eu lembro que eu fui assistir Superman com ele, 78. Sei. Aí eu... Pai, eu só queria ser o super-homem. Oxi, conversando? Mas eu não queria ser o super-homem, não. Eu disse, não. O menino quer ser tudo, né? Aí ele fez, eu ser imortal? Eu olhei pra cara dele assim e disse, né? Eu, criança, eu com 10 anos. Muita imaginação. Bicho. Mas era um tempo bom. Entendeu? Foi acabando. Aí diziam que acabou o cinema por causa das parabólicas. Gente, não é por isso não. Você vê, tem um cinema aí hoje e... Finalmente vamos dar vida a isso, né, Cláudio? Vamos fazer o que aí? Colégio, meu amigo. Colégio de depois, terceiro milênio o nome desse colégio. Ave Maria, se tiver, filme de Recife. se tiver aluno médium aí, meu Deus do céu. Vamos reformar isso todinho. Da vida, né, rapaz? Pra não ficar expedido aí, né? Isso tem que Isso é ser. de quem, Guilherme? Rapaz, isso era de um caba de Recife, sabe? Já morreu. E a família, não sei como foi, se venderam. Os cabos da droga rápida queriam comprar isso uma vez, botaram 5 milhões da droga rápida, viu? Aquele rapazinho. Rapazinho liso. Ai, dá ali. Minha que fica aqui meio perigosa. Boa noite.